Quando a gente fala sobre pensar na geração alfa, ela está diretamente ligada a uma estratégia de negócio que às vezes vai levar a uma certa diferenciação, né? A gente, como eu lidero a parte de consultoria da WGSN, é muito comum a gente ter conversas onde a gente observa algumas marcas que estão tentando justamente correr atrás da geração Z, né? Elas estão tentando ali justamente se conectar com a geração que eles entendem que é, digamos, que dita as normas do consumo, digamos assim. Quando a gente fala sobre essa possibilidade de conexão com a geração alfa, a gente está falando também sobre aqui uma oportunidade de diferenciação em relação os demais players de qualquer categoria, basicamente, né? É também a oportunidade de uma antecipação, principalmente quando a gente fala sobre categorias que existe a necessidade de um tempo maior de execução de produto. Então, hoje, por exemplo, apenas 25% das empresas que a gente conversou pretendem adaptar produtos ou serviços para a geração alfa, pretendem considerar essas necessidades específicas, justamente porque eles têm uma dificuldade de pensar um pouco mais a longo prazo e conseguir colocar a inovação como um dos critérios de desenvolvimento de produtos de uma maneira em geral, né? A gente entende que os impactos, eles passam, obviamente, por esses aspectos de diferenciação, de conexão com uma fatia significativa do mercado numa questão realmente de volume mesmo de público em si, mas existe aquele caráter que a gente falou anteriormente sobre a influência que esse público causa nos demais. Então, você pensar diretamente para a geração alfa é considerar também que você está pensando nos públicos que eles influenciam. Os pais, os irmãos, os avós, mas basicamente ele exerce, principalmente em alguns segmentos como tecnologia, entretenimento, eles exercem uma função de influência muito grande dentro dos seus lares. Então, com isso, na verdade, você está deixando de se conectar como uma espécie de influenciador, né, daquele sentido mais tradicional, que é o do boca a boca, da recomendação do familiar, que pode trazer, obviamente, um impacto em receita, de fato, quando a gente fala de um curto prazo mesmo, né? Além de serem fortes influenciadores das escolhas de consumo dentro do núcleo familiar, parte da geração alfa já começou a chegar às empresas por meio do programa de Jovem Aprendiz, que permite a contratação de jovens de 14 a 24 anos. É o que explica a advogada trabalhista Vivian de Camilles. O contrato de aprendizado, conforme previsto na CLT, ele é permitido aos jovens que têm entre 14 e 24 anos. Essa forma de ingresso nas empresas eu vejo com bons olhos, pois o jovem já começa a ter uma noção do que é trabalho, de responsabilidade. O contrato de aprendizado é muito válido porque ele permite um equilíbrio entre o estudo e o trabalho, né? A aprendizagem profissional. Para a geração alfa, que são os nascidos em 2010, então temos lá 15 anos, só é permitido o trabalho por meio do contrato de aprendizado, senão só a partir dos 16 anos. E o que eu vejo é que, assim, tem muitas empresas que se utilizam desse contrato de aprendizado, até porque temos que ter em mente que a CLT impõe que todas as empresas contratem no mínimo 5% e no máximo 15% do número de trabalhadores tem que ser jovem aprendiz. Mas o que eu percebo é que, como é uma regra, uma lei muito antiga, eu acho que precisava ter uma evolução, principalmente com questão de tecnologia. Tem algumas dúvidas, por exemplo, o contrato de aprendizagem. Pode fazer o teletrabalho? Não pode? Tem regime híbrido? Não pode? Nós temos ali um capítulo da CLT destinado ao trabalho do menor, mas ainda tem algumas lacunas que acaba sendo definido por convenções coletivas de trabalho ou no próprio contrato de aprendizagem, mas eu acho que
poderia ter, sim, essa revisão sobre essa ótica agora de tecnologia, com os avanços, com o avanço, né, da tecnologia no trabalho. Eu acho que então quando o jovem já é colocado num trabalho, já começa a ter essa noção de responsabilidade, de trabalho em equipe, eu acho que isso para o jovem é um aprendizado muito grande. E isso vai contribuir certamente de forma muito favorável para o seu crescimento profissional. Sara Vieira Jacinto, de 15 anos, faz parte da geração Alfa e conseguiu sua primeira oportunidade profissional como jovem aprendiz. No momento, eu sou jovem aprendiz da Espro, né? E minha experiência tem sido muito boa. Desde que eu entrei no programa, eu fui muito bem acolhida, consegui ter várias experiências boas até o momento, até mesmo fazer amizade, uma coisa que eu até tinha um pouquinho de dúvida se eu ia conseguir fazer, mas no momento minha experiência está sendo muito boa. Onde eu trabalho, eu tenho acesso a diversas idades, desde aos 18, 40 mais, 20 mais, então eu sinto que é muito interessante essa relação que a gente tem, porque eu consigo ter uma visão ampla de como foi a vivência de cada um e como foram as experiências deles, principalmente com os mais velhos. Eu aprendo diariamente muito com eles, porque eles compartilham tanto situações como até conhecimentos com a gente. Muita coisa que às vezes eu nem sabia que tinha ou que eles já passaram, eles contaram e eu descobri como que foi. E por mais que eu ficasse meio assim em dúvida, será que eles vão me acolher por ter uma grande diferença de idade? Mas eles me acolhem muito bem lá, a gente consegue ter vários bate-papos. Era uma outra dúvida minha, será que a gente vai conseguir assimilar nossas ideias? Só que sim, a gente conversa muito bem, a gente fala sobre diversas coisas, vários pontos, às vezes eles compartilham experiências, às vezes eu compartilho algumas experiências minhas mesmo, e eles ficam, tipo, felizes e às vezes indignadas de saber algumas experiências que a gente passa, porque apesar de parecer, nossa, uma diferença de idade muito grande, talvez você nem consiga alinhar o seu caminho com o dele, a gente consegue sim. As crianças dessa idade, elas não tinham acesso às gerações anteriores. Elas, logo anterior a ela era uma geração híbrida. Ela brincava com brinquedos normais, assim, analógicos, e brinquedos digitais. Essa geração, ela é caracterizada por brincar quase que completamente brinquedos digitais. Games, elas usam plataformas de Roblox, ou seja, elas precisam de créditos, elas precisam de recursos digitais. E é muito interessante, porque eu convivo com essa geração. Eu tenho 2 filhos que são da geração Alfa, 13 anos e 11 anos. Então, ter recurso digital, ter uma conta, ter uma estrutura onde eles possam receber esses créditos, e eu até procurei resistir a isso durante um tempo, mas não tem jeito. Então, o que você quer? Eu quero dinheiro que se transforma em crédito para eu poder ter os meus brinquedos. Eu não entendia direito, porque os meus brinquedos não eram questões de dinheiro, de digital. Então, isso é muito importante para eles, porque é o acesso que eles têm para que o mundo digital, onde eles nasceram, eles façam sentido. Então, é muito importante e funciona, porque é onde eles se encontram e onde eles se relacionam com as marcas. As marcas, para que façam sentidos para a geração Alfa, elas têm que interagir com eles e tudo é crédito digital. Jogar se consolida como um hábito de como a geração Alfa se relaciona com o ambiente digital. É o que aponta a diretora de comunicação da Roblox Latam, Renata Polatti. Pensando em como as gerações interagem, né, com jogos online, a gente vê que jogar é uma parte muito importante para as gerações Z e Alfa se expressarem. Jogar na Roblox, na verdade, é algo que é ativo, é social, é criativo. Os usuários podem jogar e criar juntos diferentes tipos
de dispositivos. E para milhões de criadores também, a Roblox ela oferece de uma forma gratuita ferramentas que são fáceis de usar, que tornam programar, criar designs e empreender uma coisa mais acessível, né? Além disso, tem diversos sistemas de segurança que ajudam os usuários a terem uma experiência positiva e segura. A Roblox é muito mais do que um jogo, né? É essa plataforma massiva de jogos e uma comunidade online em que os usuários eles engajam com experiências virtuais que foram criadas por outras pessoas ou até mesmo eles mesmos podem criar essas experiências em um mundo 3D. A gente fala que jogar na Roblox é mais do que um passatempo, né? São amigos co-criando, colaborando e socializando enquanto jogam. E aí, pensando nessa questão que para a geração Alpha e geração Z é muito importante, é essa parte dos jogos serem uma forma deles se expressarem. Quando uma pessoa, por exemplo, ela entra na Roblox, a primeira coisa que ela vai fazer é criar e customizar o próprio avatar. Né? Então, ele vai entrar e o avatar é aquele personagem que vai representar a pessoa dentro do jogo. Então, pode mudar o cabelo, colocar acessórios, mudar a roupa. E isso é uma das principais formas das pessoas se expressarem e também mostrarem quem elas querem ser dentro desse mundo virtual. As marcas vão precisar de pensar muito na transação e no relacionamento que elas entregam para os clientes de geração Alpha. E eles vão ser um mercado muito forte nos próximos 10 anos. Estima-se que em 2035 essa geração Alpha seja de 2 bilhões de pessoas, bilhões de pessoas. Então, mais do que comprar o produto, eles querem interagir necessariamente com o produto. Então, você vai ter que trazer o produto com um aplicativo embarcado. Né? Então, assim, em algum momento eles vão querer interagir, principalmente gamificar a estrutura para eles evoluírem junto com o produto. Então, vou dar um exemplo assim que todo mundo entende de evolução junto com o produto. Necessariamente você vai ter que criar um carro para a geração Alpha que ele possa conversar e interagir com o carro. Então, você pega um carro. A Tesla é um exemplo extraordinário. Por exemplo, eu falo, o carro para a geração Alpha tem que ser um carro igual a Tesla, que já vem com tecnologia embarcada, onde eles fazem todas as atualizações juntos, à distância você faz a atualização, onde a geração Alpha entra e é um carro customizado, a chamada customização de massa. Se você customiza, você vende massa, mas a customização ela é feita para cada um. Ele tem que interagir com aquele carro, ele tem que evoluir com aquele carro tem que saber o que ele gosta. O banco tem que ser, você tem que ter um botãozinho que fala assim, não, é desse jeito, é nessa hora, meu consumo é assim, e quando eu vou evoluir de carro, eu preciso evoluir um carro que pareça com esse, tem que interagir com a coisa. E, inclusive, mudar o patamar, eles têm uma expressão muito única da geração Alpha, que é assim, mudar de nível. Sabe? Eles têm que a etapa, o nível, tem que subir de nível junto com eles. Então, todos os produtos vão ter que vir com um aplicativo, com algo embarcado, para que essa transação, para que essa evolução seja constante. Tem que interagir com eles. E se for no sentido de game, aí você ganha a geração Alpha, porque eles cresceram dessa forma. A fragmentação da atenção é um ponto crítico que afeta a comunicação das marcas com qualquer público, mas que se torna ainda mais evidente e desafiador ao falar com a geração Alpha. É o que relata o sócio fundador e co-CEO da DZ Studio, Zé Pedro Paz. Hoje, assim, além da geração Alpha, né, quando as marcas se comunicam com qualquer público, essa questão da fragmentação da atenção já é um ponto crítico, né? E isso vai, claro, estar muito mais ressaltado na geração Alpha. Eu costumo dizer assim, que tem 3 pontos que as marcas deviam, né, olhar para tentar se conectar com o público nesse contexto, porque eu acho que está tudo muito fragmentado, né? Então, assim, uma estratégia bem conservadora, mas que eu acho que funciona ainda é a da consistência. Então, as marcas conseguirem ser mais consistentes e não mudarem tanto o tempo todo, porque as pessoas estão vendo um pouquinho da marca aqui, um pouquinho dela lá, e quando está começando a entender a marca, ela já mudou. Então, as marcas que conseguem manter uma consistência ao longo do tempo,
elas têm mais chance de se conectar com as pessoas num mundo de atenção mais fragmentada. E isso certamente vai refletir na geração alfa. Mas eu acho que tem mais 2 pontos, né? Que além de estar tudo muito fragmentado, parece que está tudo muito superficial também. Então a gente está vendo tudo... Por ver tudo fragmentado, a gente não mergulha, né, na informação. Então, com essa questão dos algoritmos, do consumo de conteúdo muito automatizado, eu acho que um ponto que deve crescer é o da conexão humana. É das marcas tentarem estabelecer uma conexão mais humana com as pessoas para sair dessa superficialidade, para tentar tocar mais esse lado humano, porque quando tudo é algoritmo e tudo é robô, quando tem um lado humano, um toque humano, parece que se destaca, né? E o último ponto, que assim, além de estar fragmentado e estar superficial, está tudo muito parecido, porque a IA generativa deixou tudo muito parecido. Então as marcas estão usando cada vez mais a inteligência artificial, se referenciam cada vez mais nas mesmas coisas, então acabam ficando parecidas. Então as marcas que conseguem ser mais autênticas e mais criativas também têm uma tendência de chamar a atenção desse público alfa que não está prestando, né, não está dando muita importância para as marcas, mas que em algum momento se conecta com elas. Então aquelas que são autênticas são as que conseguem chamar atenção no meio desse ruído fragmentado do mundo de hoje.